Inscreva-se e deixe o like. É muito importante para o crescimento do canal. Título 1. O Fantasma do Joelma, São Paulo, SP. Ana Almeida era conhecida por sua coragem. Jornalista investigativa há mais de 10 anos, já havia desmascarado políticos corruptos, explorado favelas dominadas pelo tráfico e enfrentado empresários poderosos. Nada a assustava. Mas isso mudou quando seu editor lhe deu uma nova pauta: passar uma noite no edifício Joelma e investigar os relatos sobrenaturais. Você quer que eu faça um documentário sobre fantasmas? Zombou, girando a caneta entre os dedos. Quero que você descubra a verdade. As pessoas falam de vultos nos corredores, sussurros nos elevadores, portas que batem sozinhas. Você vai lá e me conta se é verdade ou só histeria coletiva. Ana revirou os olhos, mas aceitou. Seria mais uma noite comum de trabalho. O edifício Joelma ficava escuro à noite, suas janelas refletindo as luzes da cidade como olhos vazios. Ana chegou às 22h30, carregando apenas sua câmera, um gravador e um caderno de anotações. O segurança da recepção era um homem idoso de expressão cansada. Quando soube do motivo da visita, franziu o senho. Não devia fazer isso. O que exatamente pode acontecer? Ana provocou. Coisas que não posso explicar. Pessoas ouvem gritos, sentem toques no escuro. Alguns veem sombras. Ele hesitou por um momento, então pegou um molho de chaves do bolso e entregou a ela. Se precisar sair rápido, use isso. Ana pegou as chaves e sorriu. Tudo bem, vovô. Vou sobreviver. O elevador antigo abriu com um rangido quando ela apertou o botão. Ela entrou, apertando o botão do 13º andar. As portas se fecharam com um estrondo. Ao sair do elevador, sentiu um frio estranho, um contraste absoluto com o calor abafado do lado de fora. O corredor estava vazio, mas algo parecia errado. O ar estava pesado, como se fosse difícil respirar. As luzes piscavam esporadicamente, projetando sombras instáveis nas paredes. Ana caminhou devagar, deixando sua câmera gravar o ambiente. Então, ouviu um sussurro. Baixo, distante, quase imperceptível. Mas ali, ela parou e olhou ao redor. Nada. Continuou andando e viu uma porta entreaberta ao final do corredor. Um cartaz gasto dizia acesso restrito. Seu instinto de repórter falou mais alto. Ela empurrou a porta e entrou. O pequeno espaço escondia um elevador antigo, muito mais velho que os outros do prédio. Seu painel estava empoeirado e desgastado. O estranho era que os botões não indicavam andares comuns. Em vez disso, havia números negativos. 1, 2, 3, até 13. Ana engoliu em seco. Era impossível. Com um misto de curiosidade e medo, apertou o botão do 1. As portas se fecharam. O elevador desceu sozinho. O subsolo esquecido. Quando as portas se abriram, Ana viu algo que não deveria existir. O subsolo era um corredor estreito, feito de tijolos queimados. O ar estava impregnado, com um cheiro de carne queimada e fuligem. As paredes estavam enegrecidas, como se tivessem sido lamacentas pelo fogo. Ela ergueu a câmera, filmando cada detalhe. Então ouviu passos. Não estavam longe. Estavam atrás dela. Ana se virou num sobressalto. Viu sombras, movimentos na penumbra, e então os sussurros começaram de novo. Dessa vez eram claros. Nos ajude! As figuras começaram a emergir da escuridão. Homens e mulheres com os corpos carbonizados, a pele derretida pelo calor das chamas. Alguns sem olhos, outros sem boca, apenas buracos negros onde deveria haver um rosto. Ana tentou correr para o elevador, mas os portões se fecharam sozinhos. Ela estava presa. As 13 almas as sombras se aproximaram, estendendo mãos deformadas. Reze por nós! As vozes eram muitas. 13 vozes. Os rostos contorcidos pareciam gritar silenciosamente, repetindo o pedido.
Ana tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. O cheiro de queimado ficou mais forte. O ar esquentou, sua pele começou a arder, ela sentiu uma mão fria tocar sua nuca, e então tudo ficou escuro. Ana abriu os olhos num sobressalto. Estava deitada na recepção do prédio, ofegante. O segurança a observava, com os olhos arregalados. Você foi longe demais. Ela sentou-se, ainda sentindo a sensação de queimadura no corpo. O que aconteceu? Perguntou, a voz trêmula. Você desapareceu por 3 horas, mas o elevador que você usou, esse subsolo, não existem mais. Ana olhou para suas mãos. As chaves do segurança estavam ali, mas agora estavam queimadas. Ela se levantou devagar e olhou para trás, para o corredor escuro. Os sussurros ainda estavam lá. Ela jamais voltaria ao edifício Joelma. Mas agora sabia, as 13 almas nunca foram embora. Título 2. A noiva da estrada de Baixa Verde, Pernambuco. O relógio do painel marcava 23 horas e 45 minutos. Júlio segurava firme o volante enquanto dirigia pela PE 50, uma estrada mal iluminada que cortava o sertão pernambucano. Ele voltava de um evento de negócios em Carpina e estava exausto. A estrada vazia e a monotonia da direção tornavam seus olhos pesados, e o cansaço começava a se tornar perigoso. A música baixa no rádio era sua única companhia, mas até ela parecia se perder no silêncio esmagador da noite. Foi quando ele a viu. Primeiro apenas uma mancha branca na beira da estrada. Depois, conforme o carro se aproximava, uma figura feminina foi tomando forma. Ela estava de pé na escuridão, vestida de noiva. O vestido parecia velho, encardido pela poeira da estrada. Um véu cobrindo parte do rosto balançava levemente na brisa morna da noite. Júlio sentiu um arrepio subir pela espinha. Não havia outros carros na rodovia. Não havia casas por perto. O que uma noiva estaria fazendo ali, sozinha, àquela hora? Seus instintos gritavam para que ele continuasse dirigindo, mas seus pés, por algum motivo, pisaram no freio. O carro parou a poucos metros dela. Ela se aproximou sem pressa e olhou diretamente para ele. Seus olhos eram profundos, escuros demais, para refletirem à luz dos faróis. Sem dizer nada, abriu a porta do passageiro e sentou-se. A tensão no carro mudou instantaneamente. O calor abafado da noite foi substituído por um frio inexplicável. O cheiro de poeira deu lugar a um perfume. Floral, fraco, como se estivesse desbotado pelo tempo. Júlio tentou controlar a respiração. Está perdida, moça? Cana perguntou, a voz um pouco trêmula. Silêncio. A mulher apenas encarava a estrada à frente, como se soubesse exatamente para onde estavam indo. Engolindo em seco, Júlio engatou a marcha e voltou a dirigir. O silêncio entre eles não era natural. Era o tipo de silêncio que faz o corpo todo se arrepiar, como se algo invisível estivesse espreitando por perto. Foi quando ele percebeu algo estranho. A noiva não se refletia no espelho retrovisor. O carro seguia a estrada adentro. Júlio tentava ignorar a presença da mulher ao seu lado, mas a temperatura dentro do veículo só caía. Então ele percebeu, o ambiente ao redor mudou. As árvores estavam mais retorcidas, suas sombras se esticando como braços. O asfalto parecia mais escuro, como se estivesse molhado de algo espesso. E um cheiro estranho invadiu o carro, carne queimada. O coração de Júlio acelerou. O cheiro estava vindo da noiva. Ele olhou de relance e viu que o véu não cobria todo o rosto. A parte inferior parecia queimada. A pele enrugada e enegrecida dava lugar à carne viva e retorcida. Ele se segurou para não gritar, mas então o rádio do carro ligou sozinho. A estática chiava alto. Em meio ao ruído, uma voz sussurrou. Por que ele não veio? Júlio sentiu o coração falhar uma batida. Quem estava falando? Foi então que percebeu onde estavam.
Bem à frente deles, na curva, ficava o cemitério antigo da estrada de Baixa Verde. Os portões enferrujados rangiam levemente com o vento, e entre os túmulos gastos pelo tempo, algumas cruzes se destacavam, contra a lua cheia. Seu corpo todo gritava para acelerar e sair dali, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela se virou para ele. Seus olhos estavam diferentes. Eram negros, profundos, vazios. E então ela sorriu. Seus lábios estavam partidos, a pele carbonizada se esticando de um jeito antinatural. Júlio pisou no acelerador. Mas foi tarde demais. A noiva simplesmente desapareceu. O banco do passageiro ainda estava afundado, como se alguém invisível continuasse ali, e o cinto de segurança ainda estava preso. O carro começou a tremer violentamente. Os faróis piscaram. O rádio agora estava tomado por gritos e gemidos. Júlio tentou manter o controle, mas as mãos estavam suadas e trêmulas. Então, sentiu. Uma mão gelada tocou sua nuca. Ele gritou. O carro finalmente saiu do trecho do cemitério. O rádio parou de chiar. O banco do passageiro voltou ao normal. Júlio estacionou no acostamento, ofegante. Seu corpo tremia, o suor escorria pela testa, olhou pelo espelho retrovisor. Nada, nenhum sinal da noiva. Respirou fundo e olhou ao redor. Foi então que seus olhos pararam em uma lápide próxima ao portão do cemitério. Mesmo à distância, ele leu o nome gravado na pedra: Beatriz Santos, 1953. Noiva que nunca chegou ao altar. E presa ao mármore frio, havia uma fotografia em preto e branco. Júlio sentiu o estômago revirar. A mulher da foto era a noiva que estivera com ele no carro. E abaixo da foto, uma frase corroída pelo tempo, sempre esperando a promessa que nunca se cumpriu. Tudo o que sabia era que nunca mais passaria por aquela estrada à noite. Mas dizem que até hoje a noiva continua esperando que alguém finalmente a leve ao altar. Dias depois, Júlio pesquisou sobre a história. Beatriz Santos foi uma jovem que morreu no dia do seu casamento em um acidente na PE 50. O noivo nunca chegou à igreja. Ele sofreu um atraso e, quando soube do acidente, ficou devastado. Beatriz, por outro lado, nunca soube que ele também a amava. Título 3. O elevador do Hospital das Clínicas, Recife, PE. Era noite, uma noite de quarta-feira, quando João começou a sentir um desconforto no peito. Era sua terceira noite, seguida de plantão no Hospital das Clínicas da UFPE. E o cansaço já pesava sobre ele. O hospital nunca dormia, mas nas madrugadas, os corredores ficavam estranhamente silenciosos. O barulho ritmado das máquinas de monitoramento cardíaco, os passos apressados dos enfermeiros e os sussurros dos médicos dando instruções eram os únicos sons que preenchiam a atmosfera densa. Mas, naquela noite, havia algo diferente. O silêncio parecia pesado, carregado, como se o próprio prédio estivesse esperando algo acontecer. João tentava ignorar essa sensação estranha quando ouviu o chamado pelo interfone da recepção. João, preciso que leve esses prontuários até o último andar. Ele hesitou. O último andar ficava praticamente abandonado à noite. Era a ala administrativa, um setor vazio, onde apenas documentos e alguns equipamentos eram guardados. Por que estavam pedindo isso tão tarde? Engoliu em seco, pegou os papéis e se dirigiu aos elevadores. O hospital possuía 3 elevadores principais, mas naquela noite apenas um estava funcionando. Ao se aproximar, João sentiu um arrepio subir pela nuca. O botão de chamada já estava pressionado, mas ele não lembrava de ter apertado. Antes que pudesse pensar no que fazer, as portas se abriram lentamente com um rangido metálico. O interior da cabine estava desgastado. O espelho na lateral tinha manchas amareladas e as luzes piscavam levemente. João entrou hesitante. Apertou o botão do último andar.
As portas se fecharam com um estrondo. O elevador subiu, mas algo parecia errado. Os números no painel começaram a piscar desordenadamente. Terceiro andar, quinto, sétimo. Então desceram para o segundo. João franziu a testa. O motor fez um som gutural, como se algo estivesse sendo arrastado dentro das engrenagens. Ele sentiu o peito apertar. Foi então que o elevador parou abruptamente. As luzes piscaram violentamente e no espelho algo se mexeu. João virou-se imediatamente. O elevador estava vazio, mas ele sabia que não estava sozinho. O painel do elevador voltou a piscar e, sem explicação, o número 13 apareceu. O hospital não tinha um 13º andar. Antes que pudesse reagir, as portas se abriram. Uma escuridão densa se estendia à frente. O ar estava gelado e o cheiro de mofo e remédio vencido impregnava o ambiente. Ele não deveria sair. Mas algo dentro de si o impulsionava a dar um passo à frente, e então ele ouviu um som abafado como um suspiro. Depois, um sussurro. "Por que eu nunca saí daqui?" João prendeu a respiração. O som parecia vir de dentro do elevador. Virou-se lentamente e viu uma sombra pálida no canto da cabine. Era um homem, magro, de jaleco branco. Seu rosto estava embaçado, como se fosse impossível focar seus traços. Os olhos eram buracos negros, sem brilho. E então ele sorriu. A porta do elevador começou a se fechar lentamente. João recuou instintivamente para dentro da cabine, apertando desesperadamente o botão do térreo. As portas fecharam-se com força. O elevador desceu rapidamente, chacoalhando violentamente. As luzes piscaram. O painel do elevador agora mostrava apenas subsolo. O elevador nunca descia para o subsolo à noite. Quando as portas se abriram, o lugar estava escuro e úmido. O cheiro era pior ali. Umidade, remédio e ferro. João percebeu que estava em um corredor antigo, com paredes descascadas e arquivos médicos espalhados pelo chão. Ele nunca tinha estado ali antes. Tentou apertar o botão do elevador para subir novamente, mas o painel estava apagado. Foi então que ouviu os passos, lentos, arrastados. Algo estava vindo na direção dele. João apertou os olhos, tentando enxergar através da escuridão. Então ele apareceu, o médico. A luz piscou violentamente, revelando seu rosto. Cadavérico, de pele acinzentada e afundada. Os olhos eram vazios. A boca se abriu devagar, como se quisesse falar. Mas ao invés de palavras, veio um grito rouco, distorcido. João gritou junto, aperto frenético no botão do elevador. As portas se fecharam no último segundo. O elevador subiu, estremecendo, enquanto batidas violentas ecoavam nas portas metálicas. João ofegava. Seus olhos estavam arregalados, o coração prestes a explodir. Quando o elevador finalmente chegou ao térreo, ele saiu correndo. Horas depois, ainda tremendo, João tentou contar o que aconteceu. A princípio, riram dele, mas uma enfermeira idosa o chamou de lado. Ela parecia pálida. "Você encontrou o Dr. Álvaro." "Quem?" perguntou ainda ofegante. A mulher suspirou, os olhos baixos. Ele era um dos médicos mais dedicados do hospital. Um dia, durante um plantão, entrou no elevador para descer. Mas houve um apagão. Ficou preso por horas. Quando finalmente abriram, ele estava morto. Ataque cardíaco. João sentiu a espinha gelar. Dizem que desde então ele nunca saiu do hospital. Às vezes, o elevador sobe sozinho. E quando chega ao último andar, ele está lá, esperando alguém para levá-lo de volta ao subsolo. Os funcionários dizem que, às vezes, o elevador estranhamente sobe sozinho. O título 4. O mistério da Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro, RJ. A Rua do Ouvidor sempre teve um certo charme, uma mistura do antigo com o moderno.
Durante o dia, era um corredor movimentado de livrarias, cafés e antiquários. Mas à noite, quando as luzes dos postes se acendiam e as ruas esvaziavam, o lugar ganhava outra atmosfera. Era nesse silêncio que ela aparecia. A princípio, era apenas um sussurro entre os livreiros. Alguém viu a mulher de preto de novo. Os primeiros relatos vieram no século XIX. Funcionários de uma livraria antiga contavam que, ao fechar a loja, ouviam passos entre as prateleiras. Quando iam conferir, viam uma figura feminina parada na seção de literatura clássica. Ela usava um vestido negro, longo e vitoriano. O rosto pálido, sempre parcialmente coberto por um véu. Nunca falava, nunca se movia quando olhavam diretamente para ela. Mas bastava piscar, e ela desaparecia. Com o passar dos anos, os boatos se espalharam. Clientes distraídos relatavam que viram uma mulher de preto folheando livros, mas, ao olharem de novo, ela já não estava lá. Um livreiro mais cético, certo dia, decidiu enfrentar o mistério. Esperou até fechar a loja e apagou as luzes. Ficou no escuro, ouvindo, e então os passos começaram. Passos leves, arrastados. Ele acendeu a lanterna, mirando entre as prateleiras. Nada, até que a luz falhou por um instante. Quando voltou ao normal, a mulher estava ali, a menos de 2 metros dele. O livreiro desmaiou na hora. Poucos meses depois, a livraria fechou. Mas as aparições não pararam. Mesmo após o fechamento da livraria, os relatos continuaram nos prédios vizinhos. Trabalhadores noturnos diziam ouvir batidas nas paredes. Em escritórios antigos, arquivos caíam no chão sem explicação. E às vezes, quando um funcionário ficava sozinho até tarde, via algo pelo canto do olho. Uma sombra feminina refletida no vidro das janelas. Um segurança de um prédio próximo, certa noite, patrulhava o corredor escuro do 2º andar. Ao passar pela biblioteca interna da empresa, viu um reflexo no vidro da porta. Uma mulher de preto estava dentro da sala. O sangue dele gelou. Ela estava de costas, folheando um livro que ninguém havia deixado aberto ali. O segurança reuniu coragem e destravou a porta. Mas no instante em que entrou, o livro caiu no chão. A mulher não estava mais lá. Ele pediu transferência na semana seguinte. Com o tempo, historiadores começaram a se perguntar: quem era a mulher de preto? Uma pesquisa nos arquivos antigos revelou um possível nome. No final do século XIX, uma mulher chamada Catarina Soares foi encontrada morta nos fundos de uma livraria na Rua do Ouvidor. A causa da morte foi um golpe na cabeça. Diziam que ela era amante de um rico comerciante da cidade, que prometera largar a esposa para ficar com ela. Mas, em vez disso, ele a matou para encobrir o caso. Seu corpo ficou desaparecido por 3 dias, até que um livreiro sentiu um cheiro estranho e encontrou seu corpo atrás das estantes. A polícia arquivou o caso e a livraria continuou funcionando. Mas Catarina nunca foi embora. Em 2019, um grupo de pesquisadores de fenômenos paranormais decidiu passar uma noite em um dos antigos prédios da Rua do Ouvidor. Eles trouxeram gravadores, sensores de temperatura e câmeras infravermelhas. Durante as primeiras horas, nada aconteceu. Mas por volta das 3 da madrugada, um dos sensores captou um movimento no corredor. A câmera de um dos investigadores, que estava apontada para uma estante, registrou algo bizarro. Um livro caiu sozinho. Era um volume antigo de poesia, o nome na capa, Catarina Soares, Versos Esquecidos. No segundo seguinte, um dos investigadores sussurrou: "Tem alguém aqui?" E então todos ouviram. Um suspiro longo e profundo ecoou pela sala. A temperatura caiu bruscamente e uma silhueta escura começou a se formar perto da estante. O grupo correu para fora do prédio. Ao rever as imagens no dia seguinte, perceberam algo arrepiante. Quando o livro caiu, uma voz quase imperceptível foi captada pelo gravador. Uma voz feminina sussurrando: "Ainda estou esperando."
Até hoje, a lenda da mulher de preto da Rua do Ouvidor continua viva. Algumas pessoas dizem que ela ainda pode ser vista ao anoitecer, refletida nas vitrines das livrarias. Outras que sentem um perfume antigo ao passar pelos prédios abandonados. Mas uma coisa é certa: se você estiver caminhando pela Rua do Ouvidor à noite e sentir alguém observando, resista à vontade de olhar para trás, porque pode ser ela. E se Catarina ainda espera por vingança, talvez um dia você seja a próxima pessoa a vê-la desaparecer. Título 5. O fantasma da grávida do Museu, Bahia. O Museu de Arte da Bahia, localizado em Salvador, exalava história em cada parede, cada quadro, cada mobília antiga. Mas para aqueles que trabalhavam ali após o pôr do sol, a beleza do lugar se misturava a uma atmosfera sombria e inquietante. Prédio, antes um casarão aristocrático do século XIX, fora palco de festas luxuosas, encontros políticos e segredos de famílias poderosas. No entanto, entre os sussurros da elite, uma tragédia se escondia, uma tragédia que nunca foi esquecida. Os funcionários do museu conheciam bem a lenda. Falavam dela em tom baixo, como se temessem que alguém ou algo estivesse ouvindo. Ela era chamada de Beatriz, uma mulher vestida de preto, com o rosto pálido e a barriga inchada de gravidez. Ela vagava pelos corredores, como se estivesse à procura de algo. E, em noites silenciosas, quando o relógio passava da meia-noite, o som de um bebê chorando ecoava pelo museu. O segurança, mais velho, seu Arnaldo, sempre avisava os novatos: se ouvir o choro, não siga o som, não olhe para trás. Muitos riam, achando que era só uma brincadeira, até que chegou a noite em que Rodrigo teve sua própria experiência e nunca mais duvidou da lenda. Rodrigo era novo no emprego. Tinha 26 anos e não acreditava nessas histórias. Naquela noite, de sexta-feira, ficou sozinho no museu pela primeira vez. O turno da noite era tranquilo. O museu já estava fechado, os visitantes haviam ido embora e ele só precisava patrulhar os corredores, certificando-se de que nada estava fora do lugar. Caminhava com passos firmes pelos salões silenciosos, iluminados apenas pela fraca luz dos lustres antigos. Mas ao chegar à ala mais antiga do museu, algo mudou. O ar ficou frio. Um vento inexplicável varreu o corredor, mesmo que todas as janelas estivessem fechadas. Rodrigo parou. Sentiu um cheiro súbito de rosas murchas. Então, ouviu o primeiro som. Um choro de bebê, baixo, distante. Ele franziu a testa. Isso não faz sentido. Puxou a lanterna e apontou para dentro da sala de exposições antigas. Os quadros estavam ali, intocados. As esculturas permaneciam no mesmo lugar, mas o som do choro não parava e parecia se aproximar. Rodrigo sentiu um arrepio na espinha. Então, uma sombra se moveu no canto da sala. Ele congelou. No reflexo do vidro de uma vitrine, viu algo que não deveria estar ali. Uma mulher de preto, parada. Olhando para ele, ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Porém, o choro do bebê ficou mais alto. Rodrigo saiu da sala apressado, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Tentou ignorar o barulho. Tentou ignorar a sensação de que alguém estava o seguindo, mas então ele ouviu os passos, arrastados, vindo atrás dele. Ele não quis olhar para trás. Saiu do corredor e se refugiou na recepção, onde ficou até o turno acabar. Mas ele sabia que não estava sozinho naquela noite. No dia seguinte, Rodrigo decidiu perguntar sobre a lenda. Foi até o seu Arnaldo, que olhou para ele com uma expressão sombria. Você viu Beatriz, não foi? Rodrigo hesitou, então assentiu. O velho segurança suspirou. Então escute bem o que vou te contar. E foi assim que Rodrigo descobriu a história. A maldição de Beatriz no século XIX. Beatriz Albuquerque era filha de uma família rica
Influente, jovem, bela e educada, tinha tudo para seguir o destino esperado para mulheres de sua classe. Um casamento vantajoso. Mas ela se apaixonou pelo homem errado, um jovem poeta sem dinheiro, um simples trabalhador, alguém indigno aos olhos da aristocracia. Quando seu pai descobriu que ela estava grávida, a fúria tomou conta do casarão. Ela foi expulsa de casa, banida da família. Sem dinheiro, sem apoio, Beatriz perambulou pelas ruas de Salvador buscando abrigo e comida. Dias depois, foi encontrada morta nas proximidades do casarão. O bebê que carregava nunca nasceu. Alguns dizem que ela morreu de fome. Outros, que foi assassinada para que seu escândalo não manchasse a reputação da família. O que ninguém duvida é que, desde então, sua presença nunca abandonou o casarão. Rodrigo sentiu um nó no estômago. O choro que ouvira na noite anterior. Era o bebê que nunca nasceu? Ou pior, era o choro de Beatriz, procurando um filho que jamais pôde segurar nos braços. Rodrigo decidiu que não trabalharia mais no museu, mas havia algo que ele precisava fazer antes de sair. Naquela noite, após seu turno, ele ficou sozinho no salão principal, fechou os olhos e então falou em voz baixa: "Beatriz, eu sinto muito." Por um momento, o silêncio foi absoluto. Então, uma brisa fria varreu a sala e, bem ao longe, ele ouviu um suspiro feminino. Quando abriu os olhos, sentiu um arrepio profundo. A uma curta distância, perto das janelas que davam para o jardim, havia uma mulher vestido preto, olhos tristes. Ela o observava como se esperasse alguma resposta. Rodrigo piscou e ela desapareceu. Ele nunca mais ouviu o choro. Mas aqueles que ainda trabalham no museu dizem que, em algumas noites silenciosas, o perfume de rosas murchas invade os corredores, enquanto uma mulher de preto vaga pelos salões à procura de um filho que nunca nasceu.